aquele que ganha almas sábio é, e também lá o texto do Ide de Jesus, que nós temos usado para nosso trabalho aqui. Portanto, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, é ordem do Senhor Jesus, é mandamento do Senhor Jesus, em Marcos 16, versículo 15. Então, em primeiro lugar, nós entendemos por que devemos, fazemos a pergunta, em primeiro lugar, fazemos a pergunta, por que levar pessoas a Cristo? É o slide anterior mesmo, meu braço. Por que levar pessoas a Cristo? Vamos lá? Por que levar pessoas a Cristo? Por que levar pessoas a Cristo? Então, em primeiro lugar, vem a resposta. Porque Deus manda. E por que Deus manda? Deus manda porque aparece aí o texto de Marcos 16, 15, que é uma ordem, que é um imperativo. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, nós devemos levar pessoas a Cristo, devemos pregar o evangelho, porque é ordem de Deus, é mandamento de Deus. Deus nos manda fazer isto. Eu tinha pego em casa um texto de uma literatura do Watchmani, não sei se vocês ouviram falar, e ele tem uma palavra muito boa sobre a questão de ganhar almas para Jesus. Eu ia trazer, mas hoje eu saí cedo aqui para o nosso jardim de oração e esqueci em casa. E nesse texto do Watchmani, ele diz que o crente tem a alegria quando ele aceita Jesus como Salvador da salvação, mas o crente experimenta uma outra alegria quando ele tem a oportunidade, o privilégio de ver uma pessoa sendo conduzida a Cristo pela instrumentalidade dele. São duas alegrias. A alegria que você recebe quando você aceita Jesus e a alegria que você recebe quando você fala assim, olha, aquela pessoa ali fui eu que ganhei para Jesus. Deu para entender? Então você experimenta a alegria, o fato de você levar uma pessoa a conhecer Jesus. E o Watchmani, ele diz que, lamentavelmente, milhões de crentes no mundo inteiro nunca tiveram a segunda alegria. Só tiveram a alegria da salvação, mas nunca tiveram a alegria de conduzir alguém à salvação. E, então ele fala que isso é muito triste. Pessoas que nunca tiveram o privilégio de conduzir alguém para levar uma pessoa aqui. Inclusive ele fala, depois eu vou trazer o livro para os irmãos verem, talvez eu traga hoje à noite, se eu não esquecer. Ele fala que muitas vezes nos seminários estão preparando pessoas para pregarem nos púlpitos, né? Para falar do púlpito, coisa e tal, mas os seminários não preparam verdadeiros evangelistas, pessoas que vão levar pessoas a Cristo no dia a dia, na praça da Vila Constância, como fazer isso. E essa matéria que nós estamos trazendo para os irmãos hoje, ela nos fala sobre isso, o porquê que nós devemos levar pessoas a Cristo, e depois, então, na segunda parte, como levar pessoas a Cristo. Então, a primeira questão é, por que levar pessoas a Cristo? E a segunda palavra, como levar as pessoas a Cristo, tá bom? Então, em duas partes. A primeira parte, por que levar pessoas a Cristo? Primeiramente, porque Deus manda, já falei. Segundo lugar, por que levar pessoas a Cristo? Aí nós vamos pensar na condição espiritual das pessoas. Podemos ver aí a condição espiritual de cada pessoa. Na verdade, o que acontece? 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. O que diz lá? Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Então, as pessoas elas não têm discernimento espiritual. Um dos motivos é esse. A pessoa precisa se levar a Cristo para ela ter um discernimento espiritual, para conhecer a realidade da sua vida espiritual. E quando a gente pensa, então, em como conduzir as pessoas a Cristo, nós consideramos, em primeiro lugar, aquelas verdades fundamentais ou a mensagem da salvação. O que devemos fazer quando nós vamos levar
a palavra de Deus para uma pessoa? Em primeiro lugar, nós devemos falar para a pessoa sobre Deus. Amém, irmãos? Não vamos falar, em primeiro lugar, sobre Jesus Cristo, não. Sobre Jesus. Porque se você falar sobre Jesus, vamos falar assim, já vem com esse papo de crente, não sei o quê. Mas tem de falar sobre Deus. E é interessante falar sobre isso. Falar sobre Deus para a pessoa. Porque quando se fala sobre Deus, todo mundo, ou pelo menos a maioria das pessoas, já desarmam muitas das suas defesas de religião e tudo mais. Por que acontece isso? Porque quando você falar sobre Deus, você vai falar em primeiro lugar que o nosso Deus é o Deus Criador. E aí a gente já começa a entrar numa conversa com a pessoa que nós estamos dialogando ali, num aspecto de concordância. Todo mundo, muitas pessoas, irão concordar que o nosso Deus é o Deus Criador. Amém, irmãos? Você conhece Deus? Quem é Deus? Deus é o nosso? Você conhece Deus? Deus é o nosso Criador. Aí você pode falar, olha, por exemplo, eu me maravilho com a criação de Deus. Uma das coisas que eu mais amo é o mar. Você já viu o mar? Eu acho o mar lindo demais. Quem foi que criou o mar? Deus. Ah, eu tenho uma admiração muito grande, eu me maravilho com o céu todo estrelado. E é lindo demais. Aí a pessoa fala, eu também. E quem foi que... Deus. Então, Deus é o nosso Criador. Então, a gente começa apresentando Deus para as pessoas. Amém, irmãos? A pessoa tem que saber que nós estamos ali falando da parte de Deus, do Deus Criador. E esse Deus que é Criador, depois que nós falamos de Deus Criador, inclusive essa palavra, quando a gente começa falando de Deus, seria, na prática, se eu tiver tempo, vou mostrar para os irmãos, ela abre, então, a nossa introdução, o nosso início de conversa. Por exemplo, bom dia, boa tarde, tudo bem com você? Você sabe quem é Deus? Sei quem é Deus. Aí você espera a pessoa falar. Aí você fala, a pessoa fala, sei sim, tá, que eu sei quem é Deus. Aí você fala, Deus é o nosso Criador. Ela fala, isso mesmo. Viu, mas que vocês já quebrou uma posição de barreira? É verdade. Então nós estamos falando a mesma linguagem. Aí você fala, Deus é o nosso Criador. Eu, por exemplo, eu gosto muito de ver o mar, de ver as estrelas, coisa e tal. Deus é o nosso Criador. Mas esse Deus que é o nosso Criador, em segundo lugar, ele também é o Deus de amor. Deus é Deus Criador, e quando você está falando de Deus Criador, você está falando da grandeza de Deus. E esse Deus tão grande é o Deus que nos ama. Aí você já passa para um aspecto muito interessante, que é fazer a pessoa perceber o amor de Deus pela vida dela. E você fala, você sabia que esse Deus Criador, esse Deus poderoso, ele ama você? Você já quebrou uma porção de resistência. Esse Deus ama você. Olha aí, já estou evangelizando, irmãos. Aí, quando você fala que Deus ama aquela pessoa, em alguns pontos, mais tarde eu vou mostrar para vocês, nós devemos fundamentar a nossa palavra com uma referência bíblica. Amém, irmãos? Aí você vai abrir a sua Bíblia. Amém, irmãos? Você vai abrir a sua Bíblia, aí você vai abrir lá em João 3,16. Até agora você não abriu a Bíblia. Até agora você não abriu a Bíblia. Aí quando você falou que Deus ama você, Deus te ama, esse Deus Criador é o Deus que te ama. E a Bíblia, aí você fala a Bíblia que é o quê? A palavra de Deus. A Bíblia é dividida em duas partes, no Antigo e no Novo Testamento. E no Novo Testamento, no Evangelho de João, tem que falar isso, capítulo 3, versículo 16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo, Deus amou você. Deus te ama. Deus lhe ama. Então você já começa a considerar, a pessoa já começa a sentir o amor de Deus na vida dela. Você já está com a Bíblia aberta, amém, irmão? Até esse momento você não abriu a Bíblia, você só apenas quebrou o gelo no primeiro momento, tá bom? Se aproximou, perguntou se quem é Deus, se ela conhece Deus, Deus é Criador, falou do amor, chegou o momento então
de pegar a Bíblia e mostrar a Bíblia. Em terceiro lugar, Deus é criador, em primeiro lugar. Em segundo lugar, Deus é amor. Em terceiro lugar, Deus é santo. Ô, benção! Deus é santo. Deus é puro. Deus é santo, Ele é totalmente santo. Quando você fala que Deus é criador, que Deus é amor, e quando você fala que Deus é amor, você vai falar que Deus ama aquela pessoa, e uma palavra muito boa para se dar é dizer o seguinte: esse Deus que te ama, Ele tem um lugar preparado para você, um lugar maravilhoso para você morar um dia, que é o céu. E Deus quer que um dia, porque Ele te ama tanto, você vai ficar para sempre com Ele. Quando você ama uma pessoa, você quer ter essa pessoa sempre ao seu lado, é ou não é? Está vendo ali o Paulo e a Denise? O Paulo não desgruda da Denise. Por quê? Porque ele ama a Denise. A Denise não deixa o Paulo. Por quê? Está lá, a Denise ama o Paulo. Está ali o Luiz com a Eunice. Por quê? Quando você ama uma pessoa, você quer ficar junto à pessoa. Quando o Sala diz que vai viajar, ficar uma semana fora, a Cristina começa a passar mal. Ah, vou pescar. Cristina, olha, vai e volta rápido, hein? Se ficar 3 dias pescando, ela vai começar a sentir falta de ar. O irmão Elias não consegue ficar longe da esposa. Está na hora. O quê? Quando você ama, você tem a pessoa perto. Deus te ama. E Ele quer você sempre perto dele. Amém, irmãos? Mas esse Deus que é criador, esse Deus que ama você, Ele é santo. Aí vem outro problema. Aí isso vai te dar um gancho. Aí o Robson está rindo, né, Robson? Hein? Quem é que sabe agora? Vamos lá. E, ó, acho que ela já sabe. Você fala que Deus é criador, que Deus é amor, que Ele te ama, Ele quer você sempre pertinho dEle, e Ele preparou um lugar para nós estarmos para sempre perto dEle, que é o céu, e a Bíblia diz lá, né, você pode citar, lá em João, capítulo 14, né, diz, eu vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Deus nos quer sempre perto dEle, mas tem um porém. O nosso Deus é santo, e por isso mesmo, existe um problema. Existe uma coisa que nos separa de Deus, que é o nosso pecado. Aê, Robson. Então, o pecado é aquilo que nós falamos que é a nossa maior necessidade, é a maior necessidade do ser humano. Pode clicar lá, por favor, Vilbraque? Clica mais uma vez, é a nossa necessidade. Nós somos responsáveis diante de Deus, e o homem é um pecador. Quando você fala que o homem é um pecador, você vai falar então que o pecado nos separa de Deus. Estão vendo lá o raio preto lá? Pode clicar mais uma vez. Então, do lado tem Deus e do outro lado tem o homem. Por que o pecado nos separa de Deus? Por que o pecado nos separa de Deus, irmãos? Porque Deus é santo. Fala assim, amém? E a Bíblia diz lá que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Então, o pecado nos separa de Deus. Por que o pecado nos separa de Deus? Porque Deus é santo. Deus é criador, Deus é amor, mas Deus é santo. Ele nos ama, Ele nos quer perto dEle, mas o nosso pecado nos separa. O livro de Isaías, o profeta Isaías, também nos fala que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então você pode usar esses textos, mas isso é ser bem prático, tá, irmãos? Eu estou aqui dando aula. Não é assim que vocês vão falar lá para a pessoa. Vocês têm que ser objetivo e prático. Eu penso que você deve pegar num dia a dia nosso, na praça, na rua, tudo alto.
nós devemos pegar os pontos principais, ok, irmãos? Os pontos principais, voltando lá, volta lá para mim, lá no primeiro, lá, o Viobrati. Primeiramente, falar de Deus. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Então, volta lá, Viobrati, lá no primeiro slide, fala quem é Deus, aí você vai apresentar, aí não, mais para frente um pouquinho. Não, aí não, mais para frente um pouquinho. Aí, então você começa a falar, aí começa, na verdade, a mensagem da salvação. Você começa falando sobre Deus. Que Deus é amor, que Deus é criador e que Ele é santo. Quando você fala que Deus é amor, você deve o quê? Ler a Bíblia. Pega a sua Bíblia e lê um versículo que fale do amor de Deus. Tá bom? Aí você vai falar que Deus é criador, vai falar dos céus e tal. Quando você fala de amor também, quando você fala sobre o amor, você tem que falar que Deus ama, Deus é amor e Ele ama aquela pessoa. Eu acho que para seguir uma sequência mais tranquila, você volta lá, não, pode voltar lá ainda, o Velbrati, por favor. Você fala que Deus é o Criador, tá bom? Que Deus é amor, Ele ama a pessoa, e esse Deus é santo. Exatamente, quando você fala que Deus é amor, que Ele é uma pessoa e quer que a pessoa vá morar para sempre com Ele, e que a pessoa fique para sempre juntinho dele, você fala que Deus é santo, e agora você fala que por causa disso, você não pode ficar perto de Deus, porque o pecado nos separa de Deus, e você tem uma necessidade, você é um pecador. Você tem uma necessidade. Qual é a minha necessidade, moço? Quer saber qual é a sua necessidade? Não é dinheiro, não. Eu sei que você precisa de dinheiro. Eu sei que você precisa de saúde. Mas você tem a maior necessidade, aliás, a necessidade que todos os seres humanos no mundo precisam. Você é pecador, você precisa do perdão de Deus. Então você entra e fala, então, da condição. Isso aqui ainda está mostrando a condição espiritual da pessoa. Você é um pecador. Aí você tem que pegar lá o texto que fala sobre o pecado. Romanos 6:23. Porque todos pecaram e destituídos. Você pode trocar essa palavra, destituídos, por separados. Lamentavelmente, no Brasil, muitas pessoas ainda não sabem o que significa destituídos, tá bom? Então, a moça, olha, todos estão separados. Você lê na Bíblia destituídos, e na sua versão deve estar isso, né, Cristo? Não sei se está em Romanos 6:23, vem aí para mim. Mas você fala, estão separados, tá bom? Porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E, na medida do possível, se você... Romanos 3:23. Na medida do possível, nessa versão aqui do Robson está destituídos, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Se você tiver um tempinho, dá para a pessoa também exemplo de pecados. Na verdade, irmãos, isso aqui é a metodologia que a gente usa para evangelizar, sabe quem? Crianças. Só que a metodologia é a mesma. O que muda? Método não. Opa! Então, o método é o mesmo, só muda a forma de falar. Para criança você fala de uma forma, para adulto você fala de outra. Então, esse método serve para você evangelizar desde pequenininho, adolescente, velho, é tudo a mesma coisa, só muda a maneira de comunicação, amém, irmãos? Então, aqui, se você, por exemplo, está falando para crianças, ou para um adolescente, você pode aproveitar e dar exemplo, nesse momento, de pecados. O que é pecado? Tem pessoas que não sabem o que é pecado. Você pode definir pecado. Pecado é o quê? É tudo aquilo que fazemos que não agrada a Deus. É uma linguagem, é uma definição mais simples possível. Pecado é tudo aquilo que fazemos que não agrada a Deus. Uma linguagem mais teológica, pecado é errar o alvo. Mas se você falar isso, a pessoa não vai entender direito. Você fala, pecado é tudo aquilo que fazemos que não agrada a Deus. Aí tem que dar exemplos. Por exemplo,
mentir. Até adulto mente, sabia? Oh! Falar palavrão. O adulto, ele tem a mesma reação da criança. Ele começa a se contorcer. Você vai falando assim, olha, pecado é mentir. O adulto, já estou. Pecado é falar palavrão, adulto. Já estou mal. Pecado é roubar. Adulto, Aí você dá uns 4 exemplos de pecado. Pode dar até mais. Maus pensamentos, ter raiva, ter ódio. Aí a pessoa começa, estou perdido. Porque tudo isso, então eu sou um pecador. Porque, na verdade, irmãos, o grande desafio é que a pessoa fique consciente do seu estado diante de Deus e que ela é pecadora. Porque tem muita gente, principalmente adultos também, que acham que não tem pecado. Sabia disso? Tem pessoas, não, eu não tenho, eu tenho um cunhado meu, até hoje ele pensa assim. Ele fala assim, não, eu não tenho pecado nenhum, eu sou um homem muito perfeito, eu pago minhas contas em dia, eu vivo ali muito bem com a minha família, eu não consigo passar na frente de uma pessoa necessitada, pessoa pediu uma ajuda, eu não consigo ficar sem dar uma ajuda para essa pessoa, sempre dou uma esmola para a pessoa. Se a pessoa me pediu, esse é meu cunhado, João Inácio, o nome dele. João Inácio. Aí ele fala assim, olha, eu acho que alguma coisa assim, que talvez eu esteja fazendo que não seja muito certo, eu acho que não é pecado, é que eu gosto de tomar minha cerveja, toda semana eu bebo minha cerveja e tomo bastante cerveja, eu gosto de fumar meu cigarrinho, de vez em quando eu fumo meu cigarro, Aí, de vez em quando, eu falo uns palavrõezinhos também, mas isso não é pecado. Eu acho que Deus não vai me mandar para o inferno porque eu fumo um cigarro. Eu acho que Deus não vai me mandar para o inferno porque eu tomo cerveja. Eu acho que Deus não vai me mandar para o inferno porque eu falo um palavrão de vez em quando, porque eu não fico com raiva. Então, tem pessoas que acham que não são pecadoras. E você vai encontrar pessoas assim, que acham que são perfeitas. Aí você começa a dar exemplo, ó. Isso é pecado, até que vai chegar uma hora, ai, você me perdoa agora. Perdoa no meu ponto fraco. Pecado é tudo isso, amigo. Senhora, senhor, meu jovem, isso é pecado. Então, o homem é um pecador e Deus não é pecador, Deus é santo. E o pecado nos separa de Deus, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. E o homem, pode dar mais um título aí, o homem, ele não pode salvar-se a si mesmo. Por mais que ele se esforce, por mais que ele argumente, como o João Inácio lá se argumenta para mim, o homem não é capaz de salvar-se a si mesmo. O homem só pode alcançar a salvação através do Senhor Jesus. Aí, porque o homem não é capaz de salvar-se a si mesmo, nós vamos mostrar para o homem, então, pode estar lá, o caminho da salvação, o caminho de Deus. Na verdade, o caminho de Deus, está aí em cima, ele é a solução para o homem. O homem, ele reconhece a sua situação, e agora, o que eu faço? Eu tenho uma solução para você. Aliás, eu tenho não. Deus mesmo providenciou uma solução para o Senhor. Olha que bênção. Você agora vai introduzir, vai entrar, vai apresentar quem para ele? Jesus Cristo. Amém, irmãos? Jesus Cristo é a solução para o homem pecador. Você viu como é que eu cheguei lá? Agora eu vou apresentar a solução. Agora eu vou apresentar o Senhor Jesus. Falei de Deus, falei do pecado, agora sim. O caminho de Deus, o Senhor Jesus Cristo. E quando você fala do Senhor Jesus Cristo, você tem de falar daquilo que o Senhor Jesus Cristo fez e aquilo o que ele oferece, mas também tem de falar quem é Jesus Cristo. Pode clicar lá. Pode clicar mais.
Quem ele é? Em primeiro lugar, Jesus Cristo, quem é? Jesus Cristo é o perfeito Filho de Deus. Você fala, olha, mas Deus mesmo providenciou uma maneira, Deus mesmo providenciou uma solução para os seus pecados. Porque a pessoa já estava ali, olha, eu estou condenado, eu estou destinado ao inferno, o que eu posso fazer? Jesus, o próprio Deus, providenciou uma solução. Ele enviou o seu Filho, Jesus Cristo, que é o perfeito Filho de Deus. Por que que Jesus Cristo é o perfeito Filho de Deus? Por quê? Porque ele é Deus, mas outra resposta. Porque ele é igual a Deus, não. Aí, Robson. Então, você fala por quê? Ele é nosso Salvador? Não. Jesus Cristo é o perfeito Filho de Deus, porque Jesus Cristo nunca pecou. Falou, gente? Ele é santo. Ele é igual a Deus. Ele nunca pecou. Certa ocasião ele falou, quem de vós pode me acusar de pecado? Ele é o perfeito de Deus. Jesus Cristo, que nunca pecou, ele é o perfeito Filho de Deus. O que ele fez? Ele, sem pecado nenhum, ele tomou sobre si os nossos pecados. Aí você apresenta a cruz, lá na cruz. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. E quando você fala que Jesus tomou o seu lugar sobre nós, o nosso lugar na cruz, ele diz, você fala do sangue de Jesus. Porque era necessário que o Senhor Jesus, santo, perfeito, tomasse o nosso lugar da cruz e que derramasse o seu sangue na cruz por nós, porque a Bíblia fala lá em Hebreus, acho que é 7, se não estou enganado, irmãos, a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Pode citar isso. Então Jesus teve de tomar o nosso lugar na cruz, porque nós somos pecadores, nós não tínhamos como nos salvar nós mesmos, nós não tínhamos condições para isso. Foi necessário, então, Deus enviou Jesus Cristo, o seu único Filho, o perfeito Filho de Deus, que morreu na cruz por nós. Um dos problemas que nós temos, irmãos, em nossas igrejas, e aliás, isso acontece em tudo que é lugar, e lamentavelmente nos próprios seminários teológicos, isso não é ensinado para os seminaristas, viu, Heitor? Isso não é ensinado para os seminaristas, é o seguinte, que nós praticamos o mesmo erro da Igreja Católica. Qual é o erro da Igreja Católica? A Igreja Católica fala da morte de Jesus, fala que Jesus morreu na cruz, que derramou o seu sangue, coisa e tal, e Jesus morreu por nós, coisa e tal. Mas poucas pessoas, muitos lá na Igreja Católica e poucas pessoas na Igreja Evangélica lembram de falar que Jesus ressuscitou. Muitas das vezes você prega, você fala, Jesus morreu por você, ele derramou o seu sangue por você. Aí a pessoa, coitadinho dele. Só falta você pegar o crucifixo, como muitos fazem, e ficar beijando, coitadinho do Senhor. Então você apresenta para a pessoa um Cristo derrotado. Mas nós não vamos apresentar um Cristo derrotado. Ouviu bem? Porque Jesus venceu a morte. Ele, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Em todas as nossas mensagens, irmãos, nós pregamos, até mesmo do púlpito, da rua, nós devemos falar, Jesus ressuscitou. Ontem, lá na praça, eu preguei sobre o céu de Jericó. Eu acho que vou pregar isso lá em Cesarolândia, Lençóis Paulista de novo. Que essa palavra, rapaz, eu fui assim, o pastor Daniel, o ônibus não chegava lá, e eu tive que assumir o lugar do pastor Daniel. Me senti desse tamanhozinho assim, mas, meu Deus do céu, assumir agora o lugar do pastor Daniel vai ser difícil. E eu tive então de fazer lá. Aí eu preguei, mas nesse momento ali, que eu falei que Jesus ressuscitou, eu percebi que o pessoal do ponto final do ônibus ali, tinha uma senhora na cabine, lá do ponto final do ônibus, e tinha também o pessoal, eu falei, Jesus morreu, mas ao terceiro dia ele, o pessoal todo mundo lá na praça, ele ressuscitou! Foi uma bênção, irmãos.
motorista de ônibus, todo mundo falou junto comigo lá. O bêbado também, que estava lá, coisa e tal, o bêbado, ele ressuscitou. Falei, ele ressuscitou. Ele não está morto, não. Então, qual é a questão? A gente fala que Jesus morreu, mas se esquece de falar que ele ressuscitou. Então, o importante é mostrar que o túmulo está vazio. Essa é a grande diferença da fé que nós professamos. Hoje à noite, eu vou pregar sobre o tema uma grande salvação. Como não atentarmos nós para uma grande salvação. E eu faço uma introdução, não vou falar para vocês tudo isso 7 horas, vou deixar para a noite, sobre algumas grandes religiões do mundo. E todas as religiões do mundo adoram um Deus morto. Por exemplo, uma das maiores, a segunda maior religião do mundo é o islamismo, que adora quem? Adora Maomé. E eles ficam lá, ó, toda vez lá, bota o paninho no chão e ficam fazendo orações em direção a Meca, que é onde está o túmulo de Maomé, onde estão os ossos de Maomé. Nós, cristãos, nós não precisamos fazer orações em direção a Jerusalém. Nós não precisamos fazer orações em direção ao túmulo de Jesus. Nós não precisamos fazer orações em direção ao túmulo de Jesus, a Jerusalém, porque Jesus não está lá, os seus ossos não estão lá, porque Jesus ressuscitou. Essa é a grande diferença, Simone. Nós temos que pregar o Cristo vivo, não o Cristo morto. Nós falamos da morte de Jesus, nós falamos do sangue de Jesus, mas temos que falar que ele venceu a morte. E essa é a nossa segurança. Se nós temos vida eterna, porque Jesus nos dá vida eterna. E ele nos dá vida eterna, porque ele venceu a morte. Não precisam falar tudo isso não, tá bem, irmãos? Isso aqui é aula, tá? Se não você querer falar tudo isso lá, não vai dar certo não, tá bom? Mas em terceiro lugar, Jesus é o Filho de Deus, o perfeito Filho de Deus. Ele morreu e ele ressuscitou dentre os mortos. Amém, irmãos? E agora o que ele oferece? Ele nos oferece a sua salvação. Ele agora nos dá a salvação. E a salvação, nós devemos passar para pessoas, Roberto? A salvação é o quê? É um presente de Deus para nós. E o texto que nos fala isso, que nos mostra essa afirmação, é o texto lá de Efésios, diz, olha, Efésios 2:8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é o quê? Esse dom, quer dizer, é um presente de Deus, não é de você, é Deus que está lhe dando de presente. Se a salvação é um presente de Deus, eu vou fazer uma coisa para vocês aqui. Eu tenho aqui um presente para dar para vocês. O pessoal que assistiu a aula passada não pode se manifestar. Porque alguns aqui já assistiram essa aula, que eu dei para meia dúzia. Então, eles estão tudo aí. O Robson está doido para falar, porque ele estava lá. Então, vocês assistiram a aula, não pode. Olha, eu tenho aqui muitos folhetos para dar de presente. Eu quero dar esse folheto para você. Você quer esse presente? Você quer o presente? Quem quer o presente? Você quer o presente? Quem mais quer o presente? Lá, você quer o presente? Ó, muitos folhetos, bonitos. Também quer, Rodrigo? Você assistiu a aula? Eu quero pegar. Mas você estava na aula? Não. Não estava, não? Sério? Não, é seu. É seu. Olha, ela pegou. E agora é dela. Qual foi a diferença entre a Magali Silva e tantos outros, você, que também queriam o presente? Qual foi a diferença entre vocês e ela? Hã? Não foi pegar, Luci. Acertou, Luci. Ela quis e ela tomou posse. Muitos quiseram, mas não tomaram posse. Todo mundo quer, eu quero ser salvo, mas não toma posse da salvação. E ela falou, eu quero e eu vou tomar posse disso. E ela levantou-se e falou, agora é meu. Esses folhetos agora são seus. Ninguém pode tirar, porque eles são seus.
Você não sabe o quanto nós pagamos por esse folheto, não importa, mas é seu. Agora são seus. Você tomou posse. E a salvação, a pessoa tem que tomar posse da salvação. Você quer ter a salvação? Quero. Então agora, faça uma oração comigo aqui. Feche os seus olhos rapidamente. Fala assim, Senhor meu Deus, nesse momento, eu tomo posse da tua salvação para a minha vida. E agora eu me torno um filho de Deus. Amém, irmãos? Então, a pessoa tem que tomar posse da salvação. Agora, se eu tiver mais folhetos aqui, fazer de novo. Cadê? Deixa eu ver o relógio do Robson aqui. Eu vou oferecer para vocês o relógio do Robson. Me dá aí, Robson. De graça. Calma. Gente, eu estou oferecendo o relógio do Robson para vocês. Você quer esse relógio de presente? Não, é brincadeira. É. Eu vi que nem muita gente se interessou não, Robson. Ainda bem, né? Ainda bem, né? Mas aí o que acontece? A pessoa tem que tomar posse. Tem que tomar posse. Então, Jesus morreu na cruz, ele é o perfeito Filho de Deus, ele morreu e ressuscitou. E o que ele oferece para a gente? A sua salvação. Amém, irmão? E você quer receber essa salvação? Nunca pergunte para a pessoa ofereça de forma negativa, tá? Dizendo assim, você não quer receber a salvação? Você não quer receber Jesus? Você fala o quê? Não. Você tem que falar sempre, você quer receber Jesus? Deu para entender? É diferente. Você nunca faça o apelo, como é que eu vou falar? Pena que não tem aqui. Levando para uma parte, uma negativo, como é que é? Não? Hein? Tem uma palavra aí, dentro da língua portuguesa, pena que a Débora não está aí. Levar para o aspecto negativo. Você não quer aceitar Jesus? Você nunca usa isso, não quer. Você não quer. Tem que falar, você quer aceitar Jesus? E outra coisa, quando se faz o apelo, isso aqui nós estamos falando no apelo de um convite pessoal. Você está evangelizando uma pessoa, tá? Mas se tiver mais de uma pessoa, se estiver numa praça, assim, nunca use assim, quem quer aceitar Jesus? Alguém aqui que quer aceitar Jesus? Não. A salvação, esse convite à salvação, tem que ser apresentado de forma pessoal. Amém, irmãos? Você pode estar falando para um grupo imenso de pessoas, para 20, 30 pessoas, mas você fala de forma pessoal, você. Quando você fala você, ela entende que você está falando para ela. Então, quem quer aceitar? Tem pastor que vai, quem quer aceitar Jesus aqui? Aí fica uma hora. Vamos cantar o hino, tal qual estou. Alguém aqui quer aceitar Jesus? É por fora. E alguém, quem quer? Isso aqui não é Silvio Santos. Porque Silvio Santos, quem quer dinheiro? É isso. Quem quer dinheiro? Isso aqui não é Silvio, não é auditório, Silvio Santos. Alguém? Quem quer salvação? Para com isso. Não é assim. É assim, ó. Você que ouviu a palavra de Deus. Você quer aceitar? Você aceita Jesus? Mesmo que está, você que ouviu a palavra de Deus. Você aceita a salvação agora? Você aceita? Falando para... Você aceita Jesus? Não é quem quer. Quem quer aceitar Jesus? Não. Você quer aceitar Jesus? Então a salvação ela tem que ser apresentada de forma pessoal. Mesmo que seja uma pessoa, ou duas pessoas, melhor dizendo, ou seja, três, de forma pessoal. Aí vem um convite à salvação, tá? A pessoa deve reconhecer que é pecadora, deve desejar aceitar Jesus e deve confiar que a partir daquele momento ela está salva pelo Senhor. Aí vem outra parte, que é a parte, vamos dizer mais assim, do aconselhamento, tá, irmãos? Que você pode se afastar com a pessoa um pouquinho, tirar, por exemplo, se tem mais de uma pessoa, você pode fazer algumas perguntas. Por exemplo,
para fundamentar ainda mais todo esse trabalho. Em primeiro lugar, pergunta para a pessoa, o que é que você fez agora? Aí você ajuda. Você confessou a Jesus Cristo. Você confessou seus pecados a Jesus. Por que você fez isso? Aí você vai relembrando a pessoa, vai fazendo uma retrospectiva de tudo aquilo que você falou, porque Deus te ama, certo? E Ele morreu na cruz pelos seus pecados. Você vai fazendo a pessoa, tá bom? Aí, no final que você relembra a pessoa tudo aquilo que você já apresentou, de forma bem objetiva, você faz uma pergunta maravilhosa para ela, para fechar. De quem você é filho agora? Se ela falar, eu sou filho de Deus, tudo bem. Mas se ela não falar, você fala, agora você é filho de Deus. Aí você termina com aquele texto lá de João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam ou aceitaram, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E a partir de agora, você é um filho de Deus. Deu para entender? Então, essa é uma forma de levar a pessoa a Cristo. O que acontece, muitas das vezes, que a gente vai, às vezes a gente aborda a pessoa, a gente fala uma porção de coisas para a pessoa, ou para as pessoas, perdão, mas a gente não tem a capacidade de apresentar o plano de salvação. Isso aqui nada mais, nada menos é do que o plano da salvação. Quando você está evangelizando, você tem que apresentar o plano de salvação. Em nossas igrejas, nós temos dois tipos de mensagens. Nós temos mensagens doutrinárias, amém, irmãos? Mensagem de edificação espiritual, e nós temos mensagens evangelísticas. Normalmente, nós usamos o culto da manhã para a mensagem de edificação espiritual, doutrinárias, crescimento para a igreja, normalmente pela manhã. Se eu perceber a presença de visitantes, eu posso pegar uma mensagem de edificação espiritual, uma mensagem para a igreja, e transformar esta mensagem numa mensagem evangelística. Como é que eu posso fazer isso? O pastor não fala, eu acho que o Cleiton ali sabe. Como é que eu posso fazer isso? Pegar uma mensagem de edificação espiritual e transformar essa mensagem, ou melhor, fazer com que essa mensagem seja de edificação espiritual e, ao mesmo tempo, evangelista. Falar para crentes e falar para não crentes ao mesmo tempo. Adaptando, colocando nessa mensagem o quê? A mensagem da salvação. Eu não posso fazer um apelo, sem antes apresentar a mensagem da salvação. Se a mensagem é de edificação espiritual, eu tenho que ter a capacidade de colocar nesta mensagem a mensagem da salvação. Por exemplo, preguei hoje sobre os julgamentos de Deus. Será que eu teria algum momento da mensagem que eu teria condições de encaixar a mensagem da salvação? Algum link, alguma ponte que eu pudesse fazer ali? Acho que sim. Então, não julgueis para que não seja julgado. Então, já você pode entrar na questão do amor ao próximo, mas, acima de tudo, Deus nos ama, e Deus ama você. Quando eu percebo que na igreja tem visitantes, pessoas não crentes, eu faço isso sem ninguém perceber. Muitos irmãos da igreja não percebem isso. Que eu consigo colocar a mensagem da salvação dentro da mensagem da edificação. Eu consigo falar para crentes e não crentes. Aí eu posso fazer o apelo. Aos poucos eu vou falando do amor de Deus, de Deus Criador, do poder de Deus, esse Deus que nos ama, da morte, da ressurreição, e daí então a gente faz o apelo. Ok, irmãos? Vamos partir agora para a parte prática? Amém, irmãos? Cadê os folhetos? E os folhetos estão tudo com não, da Madali. Temos que arranjar outro agora, que o da Madali é da Madali. Aí, os métodos, irmãos, são diversos, tá? Aliás, eu posso até usar aqui, vou fazer o seguinte, eu vou usar esse método da PET, ainda com vocês, e depois eu vou orientar vocês o seguinte, porque o folheto não vai ser, talvez, o suficiente.
Mas o método varia, tá? Métodos para apresentar a mensagem da salvação mudam, os métodos mudam. Mas a mensagem muda? Não. A mensagem é uma só. Métodos são variados. Tem pessoas que usam o método de se vestir de palhaço, tá? Tem pessoas que usam o método, sei lá o quê, de teatro, nós vamos usar também, skate. São métodos. Métodos são diversos, mas a mensagem é uma só. E essa mensagem que é uma só é essa que nós apresentamos para os irmãos agora. Amor de Deus, Deus Santo, Deus Criador, da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Vou fazer o seguinte, não vou fazer aqui conforme está ali no computador não, mas a gente vai fazer na parte plástica, eu vou pegar, e está gravando tudo que eu estou falando, pode gravar, irmãos? Não sei se pode, vou deixar você gravar, porque você é meu amigo, vem cá você. Vem. É você mesmo. Me empresta um folheto seu? É emprestado. Pode gravar sim, tá bom? Não tem problema não. Mas em diversos lugares as pessoas me filmam, me gravam. No passado eu era artista, né? Agora eu sou pastor de Jardim Brasil, mas no passado o pessoal ficava gravando tudo que eu falava, o pessoal filmava. Eu estava pregando, eu estava vendo a pessoa me filmando o tempo inteiro. Eu fiquei constrangido, né? Você está pregando, a pessoa está filmando você ali e gravando você o tempo inteiro, então eu fico constrangido. A gente vai usar aqui o folheto, tá bom, da Palavra de Deus, mas eu sei que algumas vezes a pessoa que está sendo usada para representar um não crente, às vezes no sentido de querer ajudar, faz algumas perguntas, tá bom? Então não é bom não, Robson, mas é bom e é ruim ao mesmo tempo, porque isso termina atrapalhando. Então aqui na teoria não é muito bom jogar na prática não. Esses folhetos que nós temos, normalmente ele não apresenta para nós o plano de salvação completamente. Normalmente os folhetos eles não apresentam conforme nós apresentamos. Contudo, você pode pegar o folheto e pegar pelo menos assim uns pontos principais do folheto, e em cima desses pontos principais do folheto você então coloca o plano de salvação, para você ser bem, para você não precisar ler o folheto todo. Esse folheto aqui, por exemplo, ele fala de um novo começo. Então ele fala da transformação da lagarta. Vocês conhecem a lagarta? Quem conhece a lagarta aí? Levanta a mão. E a lagarta ela se transforma em quê? Uma borboleta. Ela passa por um processo um processo de metamorfose, né? Então ela se transforma, primeiro ela vira um casulo, né? Entra lá, fica lá no buraquinho lá, coisa e tal, e na conchinha, e quando ela sai, então ela se transforma numa borboleta. Então, esse folheto, ele fala de uma nova vida. Então a gente pode começar dizendo assim, olha, esse folheto, bom dia, tudo bom? Prazer conhecer esse folheto, quero te dar um folheto, uma porção da Palavra de Deus. Esse folheto nos fala de um novo começo, de uma nova vida, e a Palavra de Deus nos diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, e este tudo se fez novo. Então eu já li uma parte do folheto. Aí eu entro naquilo que eu falei para ele, que eu falei para vocês. Você sabe quem é Deus? Quem é Deus para você? Geralmente as pessoas falam, Deus é tudo. Deus é tudo. Aí você deixa falar. Deus é o nosso criador. Deus é o nosso criador, e eu posso dizer para você que uma das coisas que eu mais admiro da criação de Deus, que eu mais gosto, é o mar. Você já viu um mar grandão? Um mar imenso? Quem foi que criou esse mar? Deus. Uma segunda coisa que me alegra muito assim da criação de Deus é um céu todo estrelado, um céu bonito. Você sabe quem criou o céu? Quem fez o céu todo estrelado? Deus também. Então Deus é o nosso criador. Deus é o nosso criador, e Ele não só criou o mar, não só criou também as estrelas, como criou eu e você. Nós somos criaturas de Deus. E esse Deus criador, Ele é o Deus santo também. Deus santo, porque Deus não tem pecado, Deus é totalmente puro, Deus é santo, Deus é justo. E essa santidade de Deus nos leva a pensar que esse Deus ele está realmente
distante de nós. Mas por que Deus está distante de nós? Me enrolei. Volta. Eu tenho que falar agora que Deus é santo, Deus é criador, Deus é santo, mas Deus é amor. Olha aí, irmãos, olha a prática. Faz tempo que eu não faço isso, tá vendo? Então, volta lá. Deus te ama. Deus é santo, e esse Deus que é santo, ele te ama. Tá vendo aí? Não pode errar. Deus te ama. E Deus prova que te ama. A Bíblia diz que, aí eu pego a Bíblia, tá bom? Tem um texto lá que diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu vou lá em Romanos e ler esse texto aqui. Deus te ama. E Deus, ele te ama tanto que ele quer que você esteja sempre ao lado dele, que você esteja sempre perto dele. E por isso mesmo, ele preparou um lugar para você e eu, para nós estarmos para sempre com ele, e esse lugar se chama céu. E a Bíblia diz assim, que Jesus falou, vou preparar-vos lugar para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Deus te ama e ele quer você sempre perto dele. Mas tem uma coisa que nos separa de Deus, tem uma coisa que atrapalha a nossa vida. Sabe o que é? Em relação a Deus? Vou te dizer, é o nosso pecado. Nosso pecado nos separa de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram. E a Bíblia diz lá, porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. O seu pecado separa você de Deus. Você sabe o que é pecado? Eu não peco, eu não mato, eu não roubo. Não, mas pecado, sabe o que é a definição de pecado? Pecado é tudo aquilo que você faz que não agrada a Deus. Você já falou que você não pega, que você não rouba, que você não mata. Você falou isso. Mas você acha que pecado é só matar e roubar? Não. O que mais? Falar mentira. Falar palavrão. Né? Está complicado a sua vida agora, né? Não vale isso não, tá? Estou brincando. Maus pensamentos. Passou aquela gata. A noiva está longe. Você vai lá para minha casa. Já pecou, meu amigo. Não olha para lá, não. Não olha para lá, não. Você contou? A gente fala assim, você contou para ele da minha vida? O cara pediu isso aí, quem falou para o senhor que eu... Ninguém falou, mas isso é pecado. Então, a Bíblia diz que todos pecaram. Nós pecamos porque nós já nascemos, se quiser continuar, se tiver tempo, se você perceber, nós pecamos porque nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Nós já nascemos com vontade de pecar. Então, o pecado nos separa de Deus. E essa separação de Deus é condenação eterna, tá? Ficar separado de Deus para sempre. Mas Deus que te ama, ele mesmo providenciou uma forma de solucionar o seu problema. O pecado é uma necessidade que você tem. O pecado você precisa do perdão dos seus pecados para estar em comunhão com Deus. E Deus mesmo providenciou uma maneira. Ele enviou o que ele fez? Ele enviou Jesus Cristo. Jesus Cristo é o perfeito Filho de Deus. Por quê? Porque ele nunca pecou. Nós pecamos. Eu tenho pecado, você tem pecado. Mas Jesus Cristo, ele nunca pecou. E por isso mesmo, ele pôde tomar o nosso lugar na cruz. Porque ele é santo. Jesus Cristo é o perfeito Filho de Deus, ele nunca pecou. Então ele tomou o lugar meu e seu, que somos pecadores. Por isso Jesus morreu na cruz. E a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão dos pecados. A palavra certa é remissão. Mas você fala não há perdão dos pecados. Hebreus 7, qualquer coisa, 22. Então a Bíblia fala que sem derramamento de sangue foi necessário que Jesus Cristo morresse em nosso lugar. Ele foi escarnecido, ele sofreu por nossos pecados. Era a maneira que nós tínhamos de nos reconciliar com Deus, de estarmos perto de Deus, porque o pecado nos separa de Deus, como eu te falei. Jesus Cristo morreu na cruz, ele foi sepultado, amigo, mas ele não ficou no túmulo, porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Jesus Cristo, falou bem, ele venceu a morte, ele é Deus, ele ressuscitou. E ele ressuscitou para lhe dar vida eterna, para que um dia você esteja sempre com ele. Então, Jesus Cristo, ele pode oferecer para você a salvação. Aí você tem que usar um versículo bíblico, tá? Quando for fazer o convite, sempre que você faz um convite, pastores, irmãos, tem que apresentar um versículo bíblico. Por exemplo, eu gosto muito daquele versículo que diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor
será salvo. Romanos 10, qualquer coisa. Então você pode, não precisa falar referência. Então a Bíblia diz, porque todo aquele, então a salvação é um presente de Deus para você. Jesus morreu na cruz por você. E eu quero agora perguntar para você, se após ouvir esta minha palavra, se você deseja abrir seu coração e invocar o nome do Senhor Jesus, você deseja fazer isso agora? Eu quero orar por você. Amém. Vamos orar. Deus, obrigado pela vida desse jovem aqui na rua, que nesse momento ele está dizendo, eu desejo confessar Jesus Cristo, meu Salvador. Abençoa essa vida, Senhor. Cuida dele, do seu coração, e que ele tenha muito mais oportunidades de ouvir a tua palavra. Eu oro por ele, pela sua casa, pela sua família. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço aqui, pronto. Senhor Jesus. Bate um palmo, irmão, para ele. Ei, graças a Deus. Dê uma alma para Jesus hoje. Aí depois, para completar, se você quiser, você pode dizer para ele, olha, procure uma igreja evangélica próxima à sua casa. Aqui tem um endereço de uma igreja, estou na rua com você. Essa aqui é a minha igreja. Se você sentiu o desejo de nos dar o prazer lá da sua presença, na verdade, você tem que fazer 3 coisas para você crescer na vida espiritual. Em primeiro lugar, você deve buscar uma igreja evangélica, onde você possa realmente aprender mais da Bíblia, tá bom? Porque você deu só o primeiro passo, você está começando ainda, procure uma igreja evangélica para você aprender mais. Em segundo lugar, não sei se você já tem uma Bíblia em casa, se não tiver, é bom ter uma Bíblia, se tiver, você precisa ler a Bíblia. E comece lá pelos evangelhos, tá bom? Para você aprender mais do que eu falei para você hoje. Em terceiro lugar, você deve orar, falar com Deus. E em quarto lugar, você deve testemunhar, falar para as pessoas que você também aceitou a Jesus. São 4 coisas, tá bom? E a igreja, ler a Bíblia, orar, falar com Deus e falar de Jesus para outras pessoas. Testemunhar. Essas 4 coisas eu queria que você fizesse daqui para frente. Amém? Mas eu te espero lá, na igreja aí, tem uns horários aí, Deus te abençoe. Viu, irmãos? Eu não sei aqui quanto tempo eu gastei, mas seria bom que isso não fosse uma coisa muito demorada, não. Que fôssemos bastante objetivos. Que não fosse tão longo, senão você cansa a pessoa na rua, né? Às vezes a pessoa está com um compromisso qualquer, está doida para ir embora, você está segurando a pessoa. Você tem que fazer tudo isso de forma bem objetiva. É lógico que aqui em aula, aí eu tive que voltar, corrigir, coisa e tal, algumas coisinhas, mas você não pode perder o fio da meada. Você tem que saber que você tem um objetivo, você tem que chegar no final, tá? O que você não pode é ficar indo para lá, dando volta, não sei mais o que. Você tem que ser sempre objetivo. O que acontece também, é uma coisa interessante de observar, Robson, é que algumas vezes a pessoa começa a fazer perguntas, começa a fazer questionamentos, e se você não tomar cuidado, você sai do foco. Você tem que deixar a pessoa falar, o que ela quiser falar, você tem que ouvir, coisa e tal, mas você tem que estar sempre puxando para o teu foco. Deu para entender? Você faz de conta que você ouviu. Ela fala, tá bom, tá, mas ó, isso assim, assim, assim. Aí ela vai, mas não sei o que. Aí você, tá bom, ó, isso aqui assim, assim, entendeu? Você não pode sair da linha. Você não pode perder o foco. Então, irmãos, na verdade, nós teríamos, eu queria, não sei ainda, não vai dar tempo não, mas o certo mesmo, agora, era nós dividirmos em duplas. Eu acho que vou fazer isso na quarta-feira. Na quarta-feira, acho que vou fazer isso, que vem agora. Dividimos em dupla e deixar um evangelizar o outro. Tá bom? Quem quiser chegar quarta-feira mais cedo aqui, antes do culto, então eu vou estar aqui, já está tendo tem um geronto, né? O geronto termina que hora, irmã Amélia? 7. Então, de 7 a 7h30, mais ou menos, mas eu vou acompanhar vocês, porque isso requer prática, irmãos. Isso não é assim. Então, de 7 até 7h40, nós vamos fazer a parte prática. Então, aquilo que eu fiz ali com ele, nós vamos fazer um com os outros, aí você pode ajudar a pessoa, olha, fala do amor de Deus, tá bom? Para nós praticarmos aqui na quarta-feira. Amém? Deus abençoe, vamos encerrar. Robson, vai encerrar para mim, por favor. Pode. Robson.
Sim, 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 sim. Se você perceber que há um ambiente, uma possibilidade de fazer isso, você na unção de Deus pode fazer, você vai perceber que em poucos minutos o ambiente muda. Deus começa a atuar ali com você, não importa onde você esteja, você pode fazer isso. Pode até sentar com a pessoa ali. E pode conversar. Irmãos, eu já tive a alegria de levar pessoas a Cristo de uma maneira assim bem objetiva. Eu lembro uma vez que eu estava em Mariporã e uma irmã falou para mim assim, uma missionária da PEC, tinha um motorista de ônibus lá, uniformizado, ela falou assim, pastor Antônio Jorge, vai ali e ganha aquele senhor, aquele motorista do ônibus para Jesus. Eu achei estranho, eu era estagiário da PEC e eu não tinha como questionar. E eu falei, ixi, era Sati Juliamita, a Sati, pastor Antônio Jorge, vai lá e ganha aquele motorista para Jesus. E eu falei, ai, e agora? Toma um folheto, vai lá. E eu saí tremendo, irmãos, e eu fui lá. Eu apresentei o método da salvação pelos 5 dedos. Na verdade, são 5 pontos, né? No dedo polegar você fala do amor de Deus, esse dedo aponta para o céu. Deus ama você, Ele te ama, Ele tem um lugar preparado para você lá no céu. Nosso Deus é o Deus criador, coisa e tal. Aí eu falo do dedo indicador, que fala do pecado. Então você olha aqui, ó. Você fala do pecado, olha, você tem pecado, mas eu também tenho, ó. Vai e volta, né, irmão? Deu para entender? Então você fala sobre o pecado, aí depois você fala da morte de Jesus, que morreu na cruz por você e ressuscitou. Aí o dedo anular, você fala o convite para a salvação, e você usa a ilustração do casamento, quando se casa, né? Você quer casar, você recebe a aliança, você faz uma aliança, usa esse convite, e aqui da segurança. E eu fui lá, tremendo, e eu apresentei a mensagem de salvação para o homem. Fui falando, ele prestando atenção. Aí eu fiz o convite, o senhor quer aceitar Jesus como seu Salvador? Ele falou, quero. Aí eu fiquei, ele viu um susto. Parecia que eu estava vendendo um apartamento para ele, sabe, Geraldo? Está fechando um negócio? Sabe o que é? Você fechou um negócio, a pessoa fala, eu quero comprar, ou vender um carro. Olha, o cara falou, eu quero. Aí eu falei, o senhor quer? Quero. E o homem estava se demonstrando que estava querendo de verdade mesmo. Eu falei, o que eu faço agora? Eu comecei a tremer. E eu falei assim, eu posso orar pelo senhor? Pode, por favor, faça isso. Aí eu orei com ele, mas estava doido para sair perto dele. Mas é isso, então, não importa, no ponto do ônibus, o que nós temos que confiar, temos que crer, é que nós somos instrumentos, nós falamos, mas na verdade quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Graça e paz, igreja. Ainda queria responder também a pergunta do irmão Luiz. Muitos não estiveram aqui na época que eu fiz a viagem missionária para Prata, Minas Gerais, e eu dei um testemunho aqui na época, né? E respondendo a essa pergunta, estive lá passando no evangelismo pessoal, nas ruas, e havia um bar, né? E nesse bar eu percebi que na mesa externa, tinha uma mesa externa ao bar, algumas pessoas sentadas, e ali estavam tomando cerveja, não estavam alteradas, né? Não, estavam com uma certa sobriedade, não estavam bêbadas, né? Teria condições ali de falar. E aí eu cheguei e fui falar do plano da salvação, né? E convidei assim, posso falar algo sobre a palavra de Deus aqui? E um dos rapazes que estava sentado lá, ele falou simplesmente assim, sobre a palavra de Deus, você não tem algo melhor não? Eu estou precisando de dinheiro, eu quero que você me dê dinheiro. Aí eu falei assim, eu tenho algo mais valioso do que dinheiro, eu vou te contar uma história. E abri a Bíblia e falei sobre a história de Zaqueu. Eles todos pararam, prestaram atenção sobre a história de Zaqueu, né? Falando sobre o valor, né, do dinheiro que era para Zaqueu, e depois do encontro que ele teve com Jesus, qual o valor que o dinheiro teve para Zaqueu. Ou seja, Jesus valia muito mais do que o dinheiro, né?
E isso foi um testemunho muito grande assim na minha vida, foi algo que marcou. Então o irmão percebe que oportunidades surgem, todos os irmãos percebem que o plano de salvação, tudo que o pastor colocou aqui, obrigado pastor por essa preleção aqui nesse momento, segue um roteiro, mas acontecem imprevistos. A gente tem que estar preparado para tudo, a gente tem que ter na mente as histórias, porque de repente numa oportunidade dessa a gente pode contar uma história bíblica e converter a pessoa através de uma história. E outra coisa, no ID nós temos alguns objetivos, especificamente vamos falar do ID. No ID nós precisamos convidar as pessoas, então nós vamos ter os convites. Os convites, eles são específicos para convidar as pessoas a participarem das atividades. Então, primeiro ponto, convidar as pessoas. Se possível, se a pessoa der a abertura, nós vamos falar do plano de salvação para ela, vamos evangelizar. Isso eu estou falando na nossa abordagem, no nosso evangelismo de porta a porta, quando estivermos lá abordando as pessoas. Se a pessoa não der abertura para falar de Deus, do Evangelho, pelo menos o convite a gente distribui. Vamos convidar para uma peça de teatro, nós vamos convidar para outras atividades, que a pessoa apareça lá, pelo menos, porque ela vai ouvir de Deus lá. Vai que ela não queira ouvir agora naquele momento ali, com você, cara a cara ali na rua. Mas pelo menos o convite devemos entregar. Depois o evangelismo, o pessoal falar do plano da salvação, se ela realmente aceita o folheto, tem todo esse momento. E aí, em terceiro lugar, a ficha. Nós vamos ter a ficha, que é o preenchimento dela com os dados da pessoa. Então, se chegarmos a esse ponto, a pessoa demonstrar interesse por estudo bíblico, demonstrar interesse por visita, demonstrar interesse por oração, nós devemos recolher os dados dessa pessoa. Então, se chegarmos a esse ponto, numa pessoa, de conversarmos, falarmos sobre um plano de salvação, a pessoa aceitar, a pessoa quiser oração na família, a pessoa quiser visita, quiser estudo bíblico, nós não devemos deixar de anotar os dados. Anotar endereço, anotar telefone, para que depois nós possamos entrar em contato, ou até fazer visitas no dia seguinte do ID. Vamos supor que no sábado nós visitemos alguém e essa pessoa fale, eu preciso de uma visita e tem que ser amanhã, urgente. Sei lá, meu pai está doente, eu gostaria que viesse alguém aqui orar amanhã aqui. A gente vai dar um jeito de fazer isso, mas precisa ser anotado. Então nós temos esses objetivos, nós temos que procurar chegar ao ponto final. O ponto final é pessoa aceitando a Cristo, tendo recebido o convite e também tendo os dados anotados. Mas se nós não conseguirmos chegar até esse ponto, pelo menos falemos de Cristo, pelo menos convidemos as pessoas para as programações. Isso eu estou falando de evangelismo pessoal na hora que estivermos de casa em casa. Vai ter momentos que nós vamos simplesmente panfletar, quando estivermos na rua, de passagem, não vamos ter muito tempo para ficar falando da salvação. Porém, pode ser que alguém queira conversar. Eu estou precisando de oração na minha família, eu queria saber mais sobre esse Deus. Pronto, já te deu oportunidade, temos que estar preparados para isso também. Ok, irmãos? Então, assim, teremos mais informações hoje. É importante que os irmãos que vão ao ID, todos os ideanos estejam hoje à noite. Nós teremos detalhes específicos sobre como vai acontecer lá. Todos esses detalhes, recomendações, o que levar na mala, tudo isso vai ser falado hoje à noite em reunião. Então, assim, pessoas que não estão aqui, que vão ao ID, não estão agora de manhã, estão vendo pela internet, compareçam à noite. Se os irmãos sabem de alguém que vai ao ID e não está aqui, liguem, entrem em contato, falem para que venham à noite. É importante que façamos isso, porque é o próximo fim de semana. E quem não vai ao ID, quem vai ficar aqui? Virá aos cultos normalmente, haverá um momento especial para que oremos pelo ID. Então essas pessoas estarão aqui orando pelo ID, estarão indo com suas orações também, porque a batalha é grande e o inimigo não fica satisfeito quando nós estamos fazendo a obra de Deus, mas nosso Deus é grande,
ele é maior do que todos os problemas, maior do que todas as dificuldades e maior que os duros corações dos homens. E é isso que nós colocamos aqui. Então vamos encerrar o culto dessa manhã. Vamos orar. Vamos pedir ao irmão Luiz para vir aqui orar. E aí os irmãos estarão dispensados. Sem ganho, sem oração não há ganho. Sem oração não há ganho. Oremos então, irmãos. Vou colocar de pé. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa manhã, ó Pai, na tua presença, Deus. Por cada irmão aqui presente, por cada vida que está aqui nesse lugar. Pela tua palavra, Senhor, no culto da manhã, também por esse ensinamento, Senhor. Venha nos abençoar, nos fortalecer, nos alegrarmos, para que, Senhor, possamos fazer a tua obra em Lençóis Paulista e continuamos fazendo aqui, ó Deus. Que tudo seja para a honra e para o engrandecimento do teu nome. Te agradecemos, Senhor, por tudo, porque tu estás conosco, vai nos suprir, Senhor, vai nos ajudar e cremos na tua palavra, Deus. Por isso entregamos tudo nas tuas mãos nessa manhã. Nos abençoa, Senhor, abençoa aqueles que não puderam vir, ó Pai, que possa estar conosco mais à noite, Deus, também no teu trabalho. Que almas possam se entregar aos teus pés, Senhor, e tudo para a glória do teu nome. Te agradecemos por tudo, não porque somos merecedores, mas pela tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém.